Eu me lembro daquele dia como se fosse hoje. O sol castigava a pele e a terra rachada da caatinga parecia sugar cada gota de vida. Na minha mão, uma garrafa PET amassada, improvisada, com um pouco de água que eu guardava para minhas poucas plantas teimosas. Era um luxo, quase um milagre ter água ali. Mas, de repente, um ganido fraco quebrou o silêncio opressor. Um som tão pequeno, quase inaudível, mas que me fez parar. E lá estava ele, um filhote de raposa, deitado, a língua roxa, sem forças. O desespero nos seus olhos minúsculos era um espelho da minha própria luta diária. Naquele momento, a garrafa em minha mão deixou de ser apenas água para minhas plantas. Ela se tornou a esperança de uma vida. Sentei-me no chão quente, com o coração apertado, e com a maior delicadeza do mundo, posicionei aquele ser frágil no meu colo. Fiz um pequeno furo na garrafa, e as gotas, uma a uma, caíram suavemente em sua boca. Era um gesto simples, quase instintivo, mas que carregava o peso de toda a minha existência, de tudo o que eu aprendi sobre sobrevivência e compaixão naquela terra árida. Em instantes, o filhote abriu os olhos, um brilho renovado, e com uma energia que parecia brotar do nada, levantou-se e correu em direção à vegetação, que já começava a florescer timidamente após as últimas chuvas. Aquele encontro, sob o sol impiedoso da caatinga, selaria destinos que jamais imaginariam se cruzar. Naquele mesmo instante, a centenas de quilômetros dali, em um escritório climatizado com vista para o horizonte urbano de São Paulo, o Dr. Arthur Vasconcelos ajustava os óculos caros sobre o nariz. Ele revisava os últimos relatórios de sua fundação, a Esperança Verde, dedicada à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Sua mesa, de madeira maciça e polida, exibia um relógio suíço que marcava o tempo com precisão implacável, um contraste gritante com a eternidade que parecia se estender na vida de Maria, a mulher da caatinga. Arthur, um homem de 40 e poucos anos, com uma postura impecável e um terno bem cortado, representava o ápice do sucesso e da influência. Sua vida era regida por agendas apertadas, reuniões com investidores e discursos em conferências internacionais. Ele falava sobre sustentabilidade com a paixão de quem acredita em um futuro melhor. Mas a realidade da caatinga, com suas lutas diárias por um copo d'água, era para ele um conceito distante, algo a ser estudado e financiado, mas não vivido. Maria, por outro lado, vivia a sustentabilidade em cada fibra de seu ser. Seus pés calejados conheciam cada pedra e cada raiz daquela terra. Suas mãos, marcadas pelo sol e pelo trabalho, eram as mesmas que haviam oferecido a vida àquele filhote de raposa. Ela não tinha relógio, apenas o sol e a sombra das árvores para guiar seu dia. Sua riqueza não estava em bens materiais, mas na resiliência de seu espírito e na profunda conexão com a natureza que a cercava. Aquele filhote, batizado por ela de Lua por causa do brilho prateado em seus pelos, tornou-se um símbolo de esperança em meio à aridez. Lua, com sua curiosidade inata, começou a seguir Maria em suas andanças pela caatinga, observando-a cuidar das plantas, buscar água nos pontos mais remotos e conversar com os poucos vizinhos que resistiam. A raposa era um lembrete constante da fragilidade da vida e da força da compaixão. Enquanto Maria e Lua construíam uma ligação silenciosa na imensidão da caatinga, Arthur se preparava para uma viagem de inspeção a uma das fazendas parceiras de sua fundação, localizada justamente na região semiárida. Era uma visita de rotina, mais um item em sua longa lista de compromissos. Ele esperava encontrar os relatórios confirmados, as metas atingidas, a imagem perfeita que sua fundação projetava. No entanto, o destino tinha outros planos. Durante a inspeção, um dos veículos da equipe de Arthur atolou em uma estrada de terra castigada pela seca. A equipe, acostumada com a infraestrutura das grandes cidades, estava despreparada para a realidade daquele terreno. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Arthur, pela primeira vez, se viu verdadeiramente exposto à caatinga. O calor era sufocante, a poeira levantava-se a cada passo
e a falta de sinal de celular o desconectava de seu mundo de privilégios. Maria, que passava por ali com Lua a seu lado, notou a agitação. Ela viu os homens de terno, com suas roupas impecáveis, lutando contra a terra. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Ela se aproximou, oferecendo ajuda com uma simplicidade que desarmou Arthur. Ele, acostumado a dar ordens e a ser servido, sentiu um estranho desconforto. Maria, com sua experiência e conhecimento daquele solo, indicou o melhor caminho para tirar o carro do atoleiro, usando galhos secos e pedras para firmar o terreno. Lua, curiosa, observava de longe, seu olhar atento fixo em Arthur. O homem da cidade, com suas mãos limpas, suava sob o sol, enquanto Maria, com a naturalidade de quem vive aquilo todos os dias, trabalhava com uma eficiência impressionante. A cena era um quadro vívido do luxo versus a necessidade, da autoridade que se via impotente diante da vulnerabilidade da natureza. Arthur, embora grato, sentiu um misto de admiração e estranhamento. Ele nunca havia encontrado alguém como Maria. A forma como ela se movia, como falava, a calma em seus olhos, tudo era diferente do que ele conhecia. Ele tentou oferecer dinheiro como agradecimento, mas Maria recusou com um aceno de cabeça. "A gente se ajuda por aqui, moço", ela disse, com uma voz suave, mas firme. Arthur insistiu, sentindo-se obrigado a retribuir de alguma forma. Foi então que ele viu a garrafa PET improvisada que Maria carregava. "A senhora precisa de água?" perguntou, apontando para a garrafa. Maria sorriu. "Essa é para minhas plantas, mas se o senhor estiver com sede, eu tenho um pouco aqui no cantil." Arthur, surpreso com a oferta, aceitou. A água, morna e com um leve sabor terroso, foi a mais refrescante que ele já havia bebido. Ele sentiu uma conexão inesperada com aquela mulher simples, uma conexão que ia além das palavras e das diferenças sociais. O pedido simples que daria início a uma reviravolta em suas vidas veio de Arthur. "A senhora poderia me mostrar mais sobre a vida aqui?" ele perguntou, quase em um sussurro, sentindo-se um intruso naquele mundo. Maria, surpresa, mas com um brilho de curiosidade nos olhos, concordou. Ela o guiou por caminhos que só os nativos conheciam, mostrando-lhe as plantas medicinais, os segredos da sobrevivência na seca, a beleza escondida da caatinga. Lua, a raposa, seguia-os de perto, observando cada movimento de Arthur. O homem da cidade, acostumado com a imponência de seus prédios e a velocidade de sua vida, descobria a grandiosidade daquele bioma e a sabedoria ancestral de seus habitantes. Ele viu a luta diária, a resiliência, a dignidade em meio à escassez. Maria, por sua vez, observava a transformação nos olhos de Arthur, a surpresa se misturando com um respeito crescente. A cada passo, uma nova revelação. Maria contava histórias de sua família, de gerações que viveram e morreram naquela terra. Arthur, por sua vez, falava sobre sua fundação, sobre o desejo de fazer a diferença, de proteger o meio ambiente. Eles eram de mundos tão distintos, mas a Caatinga, com sua força bruta e sua beleza sutil, os unia de uma forma inesperada. Em uma das conversas, Maria mencionou um antigo colar que sua mãe usava, um presente de sua avó. Era um medalhão simples, de prata envelhecida, com um desenho gravado de uma pequena raposa. Minha mãe dizia que era um amuleto da sorte, que a raposa nos guiava nos momentos difíceis. Ela contou com um olhar distante. Arthur sentiu um arrepio. Ele conhecia aquele desenho. Seu próprio pai, um homem que ele mal se lembrava, pois havia partido cedo, tinha um medalhão idêntico, que ele guardava em uma caixa de lembranças. Seria apenas uma coincidência? A conexão oculta começou a se revelar através de pequenas pistas, como migalhas de pão em um caminho esquecido. Arthur, inquieto com a menção do medalhão, sentiu uma estranha urgência em sua alma. Ele se lembrava de seu pai, um homem misterioso que falava pouco sobre seu passado, mas que sempre carregava consigo um pequeno livro de contos populares da Caatinga.
Um desses contos falava de uma raposa guardiã, um espírito da floresta que protegia os mais vulneráveis. Maria, ao ouvir Arthur descrever o medalhão de seu pai, sentiu um frio na espinha. Aquele desenho da raposa era único, uma marca de sua família, passada de geração em geração. Ela nunca havia visto outro igual. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Em um flashback suave, a memória de Maria a levou de volta à sua infância. Ela se lembrava de sua avó, uma mulher sábia e forte, que contava histórias sobre um amor proibido, um romance entre uma moça da Caatinga e um jovem da cidade grande. Um amor que gerou um filho, mas que foi brutalmente interrompido por preconceitos e desentendimentos familiares. A avó de Maria sempre falava de um homem bom, mas de outro mundo, que havia prometido voltar, mas nunca mais apareceu. Ela se lembrava do choro de sua mãe, que esperou por anos por esse homem, um homem que, segundo sua avó, tinha um medalhão idêntico ao dela. Seria possível? A mente de Maria começou a ligar os pontos, uma teia delicada de memórias e coincidências. Arthur, por sua vez, mergulhou em suas próprias lembranças. Ele se recordava de uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, que encontrou entre os pertences de seu pai. Na foto, seu pai, ainda jovem, sorria ao lado de uma mulher com traços marcantes da Caatinga, e no colo dela, um bebê. A mulher usava um medalhão no pescoço, o mesmo desenho da raposa. Arthur sempre se perguntou quem era aquela mulher, mas seu pai nunca falava sobre ela. A imagem da mulher na foto era estranhamente familiar, um rosto que parecia ecoar nas feições de Maria. A cada dia que passava na Caatinga, a cada conversa com Maria, a sensação de que havia algo mais, algo profundo e oculto, crescia dentro dele. A revelação veio de forma gradual, como o nascer do sol na Caatinga, iluminando as sombras. Maria, com a voz embargada pela emoção, perguntou a Arthur sobre a história de seu pai. Ela descreveu o homem que sua avó contava, os detalhes de seu jeito, de seu olhar. Arthur, chocado, reconheceu a descrição. Era seu pai. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de forma dolorosa e surpreendente. A separação trágica, o amor interrompido, o filho que nunca conheceu o pai, a mãe que nunca se recuperou da perda. Maria e Arthur eram irmãos, filhos do mesmo pai, separados por mundos e por uma história de preconceito e silêncio. A raposa Lua, que os observava de perto, parecia entender a gravidade daquele momento, seu olhar fixo nos dois, como se fosse a guardiã de um segredo ancestral. A notícia atingiu Arthur como um raio. Ele, o homem de sucesso, o filantropo, descobria que tinha uma irmã vivendo na pobreza, em um mundo que ele mal compreendia. A culpa e a vergonha o invadiram. Ele havia passado a vida inteira buscando a verdade sobre seu pai, mas nunca imaginou que a resposta estaria tão perto, tão viva, tão real. Maria, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por finalmente entender o mistério que envolvia sua mãe. E tristeza por tudo o que havia sido perdido. Por uma família que nunca se conheceu. A conexão oculta, antes um sussurro, agora era um grito, ecoando nas profundezas de suas almas. A busca pela verdade, antes um desejo latente, tornou-se uma necessidade urgente para Arthur. Ele precisava entender o que havia acontecido com seu pai, por que ele havia abandonado sua mãe e sua irmã. Maria, por sua vez, queria saber mais sobre o pai que nunca conheceu, sobre a história de amor que a gerou. Ambos os personagens, impulsionados por uma sede de conhecimento, embarcaram em uma jornada de descoberta que os levaria a enfrentar obstáculos sociais e a desvendar segredos há muito enterrados. O primeiro obstáculo foi o preconceito de classe. Arthur, com sua aparência de homem rico, era visto com desconfiança por alguns moradores da comunidade de Maria. Eles haviam visto muitos homens da cidade virem e irem, prometendo ajuda e deixando apenas desilusão.
A desconfiança era um muro invisível, mas palpável, que Arthur precisava derrubar. Maria, com sua sabedoria e seu respeito pela comunidade, ajudou a quebrar essas barreiras, mostrando que Arthur não era como os outros. Ela o apresentou aos anciãos, aos líderes locais, e aos poucos, a desconfiança deu lugar a uma curiosidade cautelosa. A busca por documentos e registros antigos revelou a burocracia e a corrupção. Arthur, acostumado com a eficiência de seu mundo, se viu preso em um labirinto de papéis, carimbos e exigências descabidas. Ele descobriu que muitas informações sobre o passado de seu pai haviam sido convenientemente perdidas ou arquivadas, de forma irregular. Havia alguém interessado em esconder a verdade. Esse alguém era o doutor Ricardo Fontes, um antigo sócio de seu pai, um homem influente e sem escrúpulos, que havia se beneficiado da ausência do pai de Arthur para expandir seus próprios negócios. Ricardo havia manipulado informações, silenciado testemunhas e criado uma teia de mentiras para proteger seus interesses. Ricardo, o antagonista, era um homem de sorrisos falsos e palavras vazias. Ele havia construído sua fortuna sobre os escombros dos sonhos alheios. Ele sabia da existência de Maria e de seu parentesco com o pai de Arthur, e havia feito de tudo para que essa verdade nunca viesse à tona. A revelação de Maria e Arthur como irmãos ameaçava desestabilizar seu império de mentiras. Ele tentou subornar Maria, oferecendo-lhe dinheiro para que ela se calasse, para que ela esquecesse sua história. Mas Maria, com sua dignidade inabalável, recusou. Minha história não tem preço, moço. Ela é parte de quem eu sou, ela disse com a voz firme. A rejeição também se manifestou de outras formas. Alguns membros da família de Arthur, acostumados com o status e a reputação impecável da família Vasconcelos, reagiram com choque e repulsa à notícia de que Arthur tinha uma irmã na Caatinga. Eles temiam que essa revelação pudesse manchar o nome da família, que pudesse afetar seus negócios e sua posição social. Arthur, no entanto, estava determinado a não ceder à pressão. Ele havia encontrado sua irmã, e nada o faria voltar atrás. A raposa Lua, sempre presente, parecia observar a luta de Arthur contra as forças que tentavam separá-lo de sua verdade. A busca levou Arthur e Maria a uma pequena cidade vizinha, onde o pai de Arthur havia passado parte de sua juventude. Lá, eles encontraram uma senhora idosa, Dona Rosa, que havia sido amiga da mãe de Maria. Dona Rosa, com a memória lúcida, confirmou a história do amor entre o pai de Arthur e a mãe de Maria. Ela contou sobre a pressão da família do pai de Arthur, que não aceitava o relacionamento com uma moça da Caatinga. Ela revelou que Ricardo Fontes havia sido o principal instigador da separação, manipulando a situação para afastar o pai de Arthur de sua verdadeira paixão e de sua herança. A verdade, dolorosa e crua, começava a se desdobrar diante deles. A cada nova descoberta, a raiva de Arthur contra Ricardo crescia. Ele percebeu que Ricardo não apenas havia roubado a herança de seu pai, mas também havia roubado a chance de seu pai de ter uma vida feliz com a mulher que amava e com sua filha. A injustiça era palpável, e Arthur sentiu uma necessidade crescente de expor a verdade, de trazer Ricardo à justiça. Maria, por sua vez, sentiu uma mistura de dor e gratidão. Dor por tudo o que sua mãe havia sofrido, e gratidão por finalmente entender a história de sua família. A busca e a descoberta os uniram ainda mais, transformando-os de estranhos em cúmplices, em irmãos que lutavam pela mesma verdade. Você já julgou alguém pela aparência e se arrependeu? O confronto com a verdade foi inevitável, um momento de catarse que abalaria as estruturas de suas vidas. Arthur, munido de todas as provas que havia coletado, convocou uma reunião com Ricardo Fontes, seus advogados e os membros do conselho da fundação. A sala de reuniões, antes um palco para os discursos eloquentes de Ricardo, agora se tornava o cenário de sua queda. Arthur,
com a voz firme e a postura inabalável, apresentou as evidências: os documentos falsificados, os testemunhos silenciados, as manipulações financeiras. Ele revelou a verdadeira história de seu pai, o amor proibido, a separação forçada e a existência de Maria, sua irmã. Ricardo Fontes, antes tão arrogante e seguro de si, viu seu mundo desmoronar. Seu rosto, antes marcado por um sorriso cínico, empalideceu. A negação inicial deu lugar ao desespero. Ele tentou se defender, alegando calúnia, mas as provas eram irrefutáveis. A cada palavra de Arthur, a cada documento apresentado, a máscara de Ricardo caía, revelando a face de um homem sem escrúpulos, movido pela ganância e pela inveja. A queda moral de Ricardo era visível. Sua reputação, antes impecável, agora estava em pedaços. Ele havia construído um império sobre mentiras, e agora esse império ruía diante de todos. Maria, presente na reunião, observava tudo em silêncio. Seus olhos, antes marcados pela resignação, agora brilhavam com uma mistura de emoção e reconhecimento. Ela, a mulher da Caatinga, a irmã pobre de Arthur, era a prova viva da verdade. Sua presença era um testemunho irrefutável da injustiça que havia sido cometida. O personagem humilde, antes invisível para o mundo de Arthur, agora se sentia reconhecido, sua história validada, sua dignidade restaurada. Ela não buscava vingança, apenas a verdade e a justiça. Arthur, ao ver a expressão de Maria, sentiu um profundo arrependimento. Ele havia crescido em um mundo de privilégios, ignorando a existência de sua própria irmã. A culpa o invadiu, mas também uma nova determinação. Ele prometeu a Maria que faria de tudo para reparar os erros do passado, para construir um futuro onde a verdade e a justiça prevalecessem. O personagem rico, antes focado em sua própria ascensão, agora se chocava com a realidade de sua família, com as consequências de um passado que ele desconhecia. A queda social de Ricardo Fontes foi rápida e implacável. Ele foi afastado de todos os seus cargos, seus bens foram bloqueados e ele enfrentaria processos legais por fraude e manipulação. O império que ele havia construído com tanto esforço desmoronou em questão de dias. A notícia se espalhou como um incêndio e a sociedade, antes tão admiradora de Ricardo, agora o via com desprezo. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia finalmente vindo à tona, revelando a podridão por trás da fachada de sucesso. O confronto com a verdade não foi apenas sobre a queda de Ricardo, mas também sobre a ascensão de uma nova consciência em Arthur. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro ou no poder, mas na honestidade, na compaixão e na conexão com suas raízes. Maria, por sua vez, encontrou a paz que tanto buscava. A história de sua mãe, antes um mistério doloroso, agora era uma parte compreendida de sua identidade. A raposa Lua, que havia testemunhado todo o processo, parecia sorrir, como se a verdade tivesse finalmente libertado a todos. O que você faria nessa situação? A transformação começou a se manifestar de forma profunda e duradoura, não apenas na vida de Arthur e Maria, mas também na comunidade da Caatinga. O clímax emocional da história atingiu seu ápice com a reconciliação pública de Arthur e Maria. Em uma cerimônia simples, mas carregada de significado, na praça da pequena comunidade, Arthur pediu perdão a Maria por todos os anos de ausência e ignorância. Ele reconheceu a força e a dignidade de sua irmã e prometeu que, a partir daquele momento, eles construiriam um novo futuro juntos. Maria, com lágrimas nos olhos, aceitou o perdão de Arthur. Ela não sentia raiva, apenas a alegria de ter encontrado um irmão, de ter sua história reconhecida. Os gestos sinceros de afeto entre eles foram testemunhados por toda a comunidade, que via naquele reencontro um símbolo de esperança e de justiça. Aquele momento marcou o início de uma nova era,
onde o respeito e a dignidade prevaleceriam sobre as diferenças sociais e os preconceitos do passado. Arthur, impulsionado por um desejo genuíno de reparação e transformação, reorientou completamente os objetivos de sua fundação. A Esperança Verde deixou de ser apenas uma organização de preservação ambiental para se tornar um pilar de desenvolvimento social e econômico na Caatinga. Ele investiu em projetos que visavam a autonomia da comunidade, como a construção de cisternas para a captação de água da chuva, a implementação de sistemas de irrigação sustentáveis e a criação de cooperativas agrícolas. Maria, com seu conhecimento profundo da Caatinga e de sua gente, tornou-se a principal conselheira de Arthur, garantindo que os projetos fossem adaptados às necessidades reais da população. A mudança de atitude de Arthur foi notável. Ele trocou os ternos caros por roupas mais simples, e as reuniões em escritórios climatizados por conversas sob a sombra das árvores, ouvindo as histórias e as necessidades dos moradores. Ele aprendeu a valorizar a sabedoria ancestral, a resiliência daquele povo e a beleza daquela terra. Sua visão de mundo se expandiu, e ele percebeu que a verdadeira riqueza estava na conexão humana, na solidariedade e na capacidade de transformar vidas. Maria, por sua vez, floresceu. Ela se tornou uma líder respeitada na comunidade, uma voz para os que antes não tinham voz. Sua experiência e sua história inspiraram outros a lutar por seus direitos e a acreditar em um futuro melhor. Ela não se deslumbrou com o dinheiro ou com o poder. Sua maior riqueza continuava sendo a terra, a família e a comunidade. A relação entre ela e Arthur se aprofundou, construída sobre a base sólida do respeito mútuo e do amor fraternal. A raposa Lua, que havia sido o catalisador de todo esse processo, continuava a ser um símbolo de esperança. Ela era vista com frequência perto da casa de Maria, um lembrete constante daquele encontro que mudou tudo. A presença de Lua, antes um animal selvagem, agora era um sinal de que a natureza e o homem podiam coexistir em harmonia, que a compaixão podia transcender as barreiras da espécie. A transformação não se limitou a Arthur e Maria. A família de Arthur, antes tão preocupada com a reputação e o status, começou a se abrir para a nova realidade. Alguns membros, inicialmente resistentes, visitaram a Caatinga e se emocionaram com a dignidade e a força daquele povo. Eles começaram a apoiar os projetos da fundação, doando recursos e oferecendo seu tempo. O preconceito de classe, antes tão arraigado, começou a ser desconstruído, dando lugar a uma nova compreensão e a um senso de comunidade. As ações de Arthur e Maria inspiraram outros filantropos e empresários a investir na Caatinga. A região, antes esquecida e marginalizada, começou a receber atenção e recursos. Novos projetos sociais foram criados, focados na educação, na saúde e na geração de renda. A transformação era visível em cada sorriso, em cada criança que agora tinha acesso à escola, em cada família que agora tinha água para beber e para suas plantas. A história de Arthur e Maria se tornou um exemplo de como a verdade e a compaixão podem mover montanhas e transformar realidades. Você acredita em segundas chances? O epílogo da história revelou as mudanças duradouras que se enraizaram na sociedade. Um testemunho do poder transformador da compaixão e da verdade. A Fundação Esperança Verde, sob a liderança de Arthur e com a inestimável contribuição de Maria, tornou-se um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. O foco da fundação se expandiu, abrangendo não apenas a preservação ambiental, mas também a promoção da dignidade humana e o combate às desigualdades sociais. Foram criados projetos sociais inovadores que impactaram diretamente a vida das comunidades da Caatinga. Um dos mais notáveis foi o Programa Água Viva, que implementou um sistema de captação e armazenamento de água da chuva em larga escala, garantindo o acesso à água potável para milhares de famílias.
Esse programa não apenas aliviou a escassez hídrica, mas também empoderou as mulheres, que antes dedicavam horas do dia à busca por água. Agora, elas tinham tempo para se dedicar à educação, ao trabalho e ao cuidado de suas famílias. Outra iniciativa de grande sucesso foi a criação de cooperativas de produção artesanal e agrícola. Maria, com seu conhecimento das plantas nativas e das técnicas de cultivo da caatinga, liderou a formação dessas cooperativas. As mulheres da comunidade, antes sem muitas perspectivas, passaram a produzir sabonetes, cosméticos naturais e alimentos orgânicos, gerando renda e autonomia. Os produtos, com a marca Essência da Caatinga, conquistaram mercados em todo o Brasil, levando a beleza e a resiliência daquele bioma para o mundo. A história de Arthur e Maria inspirou a criação de novas leis e políticas públicas voltadas para a proteção da caatinga e de seus povos. O governo, sensibilizado pela repercussão da história, criou um fundo de desenvolvimento para a região semiárida, com o objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento econômico sustentável. A voz de Maria, antes um sussurro na imensidão da caatinga, agora ecoava nos corredores do poder, defendendo os direitos de sua gente. A educação também foi um pilar fundamental da transformação. Foram construídas novas escolas e centros de capacitação profissional, oferecendo oportunidades para crianças e jovens da Caatinga. Arthur e Maria criaram um programa de bolsas de estudo para que os jovens pudessem ter acesso ao ensino superior, garantindo que a próxima geração tivesse as ferramentas para construir um futuro ainda melhor. Muitos desses jovens, após se formarem, retornaram à Caatinga, aplicando seus conhecimentos para o desenvolvimento de suas comunidades. A Raposa Lua, a catalisadora de toda essa mudança, continuou a ser um símbolo de esperança e de conexão entre a natureza e o homem. Ela era vista com frequência nos arredores da Fundação Esperança Verde, como se fosse a guardiã de um legado. Sua história, a de um filhote resgatado pela compaixão de uma mulher, tornou-se uma lenda na Caatinga, um lembrete de que um pequeno gesto pode ter um impacto gigantesco. A história de Arthur e Maria se espalhou por todo o país, inspirando milhões de pessoas. Ela se tornou um exemplo de como a verdade, a compaixão e a solidariedade podem superar as barreiras sociais e transformar realidades. A Caatinga, antes vista como um lugar de seca e miséria, agora era vista como um berço de resiliência, de sabedoria e de esperança. De onde você está assistindo agora? A mensagem final da história era de esperança e dignidade. A Caatinga, com sua beleza árida e sua gente forte, provou que a vida sempre encontra um caminho, mesmo nas condições mais adversas. A história de Arthur e Maria foi um lembrete de que todos nós estamos conectados, que nossas vidas se entrelaçam de formas inesperadas e que a verdadeira riqueza está na capacidade de enxergar a humanidade no outro, independentemente de sua origem, de sua classe social ou de sua aparência. Um novo começo havia sido escrito, não apenas para Arthur e Maria, mas para toda uma região. Um testemunho de que a compaixão é a força mais poderosa do universo. Se essa história te tocou, se inscreva no canal. É de graça, a menos que você prefira ignorar a humanidade que existe no outro.